Cumprimento a todos com uma boa noite. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa noite para anunciar aquele que vive e reina, o Deus vivo. Louvado seja Deus. Estamos aqui no nome de Jesus e a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas se dissipam. E você que pode me acompanhar, que tem uma Bíblia aí no seu celular, ou você que pode simplesmente ouvir, eu gostaria de ler no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, louvado seja Deus, versículo 35, que diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no-lhe e perguntaram: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Uma passagem muito conhecida, não é? Muitos louvores, escutamos tantas histórias que relatam essa cena, que foi uma cena real, não é? Que Jesus, ele vivenciou juntamente com os seus discípulos. Eles estavam ali, precisavam atravessar um mar, chamado Mar da Galileia, e iriam para o outro lado. E enquanto eles faziam essa travessia, grande vento e uma força muito grande das águas, não é? Começou a se levantar e se fez aquela tempestade, e os discípulos temeram. Mas Jesus estava no barco com eles, louvado seja Deus. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como está a tua vida, eu não sei que tipo de situação tem te atemorizado, tem feito você sentir medo, tem feito você achar que vai perecer, que vai naufragar ou que vai ser derrotado. Mas eu quero te dizer que existe um que pode estar com você nessa situação e que pode trazer salvação, que pode trazer calmaria, que pode trazer solução, que pode trazer direção. E o nome dele é Jesus, a quem nós anunciamos nessa noite. Nós sabemos que os dias são difíceis, os dias são maus, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os dias são maus e nós temos visto fomes, guerra, pestes, enfermidades, tantas situações difíceis que têm se apresentado, situações emocionais, ansiedade, depressão, conflito no lar, conflito no casamento, nos relacionamentos, dentro das famílias, dificuldade no trabalho, desemprego, tantas situações que têm atemorizado as pessoas desse presente século. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que para tudo isso existe alguém que pode trazer uma solução, existe alguém que pode trazer uma resposta, que pode trazer salvação, porque ele veio a esse mundo para trazer salvação, para buscar aqueles que se haviam perdido. E diante do que você tem vivenciado, eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que falta para que você possa resolver ou para que você possa sair dessa dificuldade ou dessa tempestade que você tem passado. Quando nós trazemos essa palavra para os dias atuais e para a nossa situação, nós podemos entender que essa tempestade, ela pode ser uma situação difícil, que esse vento forte pode ser uma situação difícil, que tem feito você chorar, que tem feito você se sentir muitas vezes desesperado, sem saber o que fazer. Mas aqueles discípulos dentro daquele barco, eles tinham a quem recorrer. Eles podiam recorrer a Jesus. E eu quero te dizer nessa noite
que você também pode recorrer a Jesus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero te convidar nessa noite para que você chame o nome de Jesus para essa situação. Eu quero nessa noite te dizer que você pode chamar Jesus para dentro da tua casa, que você pode chamar Jesus para o teu casamento, que você pode chamar Jesus para o conflito com os filhos, que você pode chamar Jesus para dificuldade no trabalho, que você pode chamar Jesus para abrir uma porta de emprego para você, que você pode chamar Jesus para te tirar dessa depressão, para te tirar da ansiedade, para te tirar do medo, para te tirar do pavor, do pânico, que você pode chamar Jesus para o que você está vivenciando, independente de qual seja a força desse vento ou dessas águas, porque Ele é aquele que tem o poder para nos socorrer. E quando Jesus se levanta naquele barco e Ele repreende o vento, Ele repreende o mar, aqueles discípulos olham um para o outro e dizem: quem é este? Quem é este que faz essa situação mudar? Louvado seja Deus. E eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você chamar Jesus para essa situação, você também vai poder dizer: quem é este Jesus que mudou a minha história? Esse Jesus que mudou a circunstância. Esse Jesus que fez o desespero ir embora. Esse Jesus que fez o medo sair da minha casa. Esse Jesus que fez as brigas, o conflito, a dificuldade sair de dentro da minha casa. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz muito mais sobre Jesus. Ela diz que Ele é o Filho de Deus. Nós vamos na Bíblia encontrar muitas referências bíblicas falando sobre quem é esse Jesus que deixou os discípulos boquiabertos ali naquela situação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Jesus, algumas coisas, e nem sei se todas elas são verdade, mas nessa noite eu quero te falar a verdade sobre quem é Jesus. Sobre quem é aquele que veio nessa terra em carne, sendo Deus. A Bíblia diz que, sendo Deus, Ele estava lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas por Deus. Quando Deus criou os céus, criou a terra, e tudo que você olha e enxerga, as árvores, os animais, Jesus estava juntamente com Deus naquele momento. Então Jesus sempre foi Deus, mas a Bíblia diz que chegou um determinado momento que Ele recebe uma missão do seu Pai de vir a essa terra em forma humana. E eu te digo isso para que você entenda que Jesus não foi um homem qualquer que esteve nessa terra por um período de tempo, mas que foi o próprio Deus que veio em carne com uma missão. Ele veio para trazer salvação para todo aquele que crê no seu nome e confessar o seu nome como Senhor e Salvador da sua vida. Então a Bíblia diz que Ele veio em carne, que Ele pregou esse evangelho, que Ele fez milagres, que Ele fez prodígios, que Ele fez coisas maravilhosas como essa de acalmar a tempestade, mas que o seu principal objetivo nessa terra era ser crucificado para pagar o preço pelo pecado do homem. Louvado seja Deus. E talvez até você se pergunte: mas como assim? Eu nem havia nascido ainda. O que eu tenho a ver com essa história? Como assim o preço do meu pecado? Se eu ainda não estava nessa terra, se eu nem conhecia Ele, o que eu fiz? Então eu quero te dizer que no princípio da criação existia um homem chamado Adão. E esse homem pecou, desobedeceu uma ordem de Deus. E por conta disso o pecado ele entrou na terra, entrou na humanidade, na vida do ser humano. E era necessário que houvesse redenção para que o homem fosse reconciliado com Deus novamente. Então Jesus ele veio para isso. E ele cumpriu a sua missão na terra, sendo crucificado, derramando o seu sangue, recebendo poder, recebendo autoridade para nos libertar do pecado. Louvado seja Deus, para reconciliar o homem com Deus.
Talvez você se encontre numa situação que você diga: eu não tenho condições de me chegar a Deus, eu não tenho condições de invocar o nome de Deus, eu não tenho condições de me aproximar de Deus pela situação miserável que eu estou, pelo pecado ou pelas práticas da sua vida cotidiana. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz que todo aquele que vem ao Senhor, Ele não rejeita. Então, independente de como você esteja, independente do que você fez ontem à noite, do que você fez hoje, ou do que você fez no passado, se você chegasse a Deus, se você invocar o nome dEle, Ele vai estar de braços abertos para te receber. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo e a sua palavra não mente. Então, todo aquele que se achega a Deus, de maneira alguma, entenda, de maneira alguma o Senhor o rejeita. Louvado seja Deus. E por isso nós anunciamos o nome do Senhor nessa noite, para que você entenda que há um lugar para você nos braços do Pai. Há um lugar para você em Deus. Há um lugar para você nas moradas celestiais. O próprio Jesus, após cumprir a sua missão na terra, Ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou lhes deixar o Espírito Santo, e é Ele quem está conosco nessa noite. É Ele quem nos leva a adorar, é Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Porque o homem de si mesmo não pode fazer nada. Então, se nós dependermos da nossa vontade humana, o homem, se ele depender da sua vontade humana, ele vai rejeitar a Deus. Mas a Bíblia diz que existe um que foi deixado nessa terra, e ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele nos leva a Deus. Ele faz com que desejemos a presença do Senhor. Ele faz com que reconheçamos que precisamos de Deus na nossa vida. Ele faz com que possamos entender que sem Deus nós não podemos fazer nada. Ele faz com que possamos entender que Deus é quem tem a solução para a situação difícil que estamos passando, ou é o responsável pelo momento feliz, talvez, que você esteja vivenciando. Louvado seja Deus. Mas, novamente falando sobre quem é esse Jesus que tem o poder de acalmar a tempestade, que tem o poder de acalmar o vento, eu quero te dizer também que Ele é aquele que alivia o fardo pesado. Ele é aquele que tem alívio, que tem descanso para as nossas almas. Certa vez Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Então, nessa noite, nós anunciamos também o Jesus que tem o poder de trazer descanso, que tem o poder de trazer alívio para a sua vida cotidiana. Eu não sei se a tua dificuldade, ela é um fardo pesado, é a tua vida cotidiana que tem te deixado cansado, que tem te deixado sem expectativa, sem esperança. Ou se você tem passado por um momento de tempestade, um momento que você não esperava, que trouxe desespero ou que trouxe medo. Mas independente de qual seja essa circunstância, Jesus, Ele tem a solução. E Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas rejeitarem a Cristo, porque elas acham que o fardo de Jesus, ele é mais pesado do que o fardo que elas estão carregando, andando sozinhas, vivendo segundo o curso desse mundo ou segundo a sua vontade. Muitas vezes por achar que vão ter que se submeter a Deus, se submeter à sua vontade, elas acham que esse é um fardo muito maior, um jugo muito maior do que o que elas estão vivenciando e carregando. Mas eu quero te dizer nessa noite, reafirmar
o que Jesus disse na sua palavra, que o fardo do Senhor é leve, louvado seja Deus, que o seu jugo é leve. Eu quero te dizer nessa noite que servir a Jesus não é pesado, que viver segundo a sua palavra não é pesado. Eu quero te dizer nessa noite que adorar a Deus, que invocar o nome do Senhor não é pesado, mas que é algo maravilhoso, é algo que traz descanso para as nossas almas, é algo que traz refrigério para o nosso coração, louvado seja Deus. E quero novamente te convidar a nessa noite reconhecer a Jesus como Senhor da sua vida. Talvez um dia você tenha estado na presença do Senhor, talvez um dia você tenha experimentado essa graça, essa alegria, essa paz de estar junto com Jesus, mas por algum motivo você o deixou e talvez se sinta indigno de retornar. Mas eu quero te dizer que Ele está de braços abertos, te esperando, pronto para te perdoar. Agora, é muito importante também dizer que quando nós queremos receber perdão de alguém, nós precisamos pedir perdão. E assim também é com o nosso Pai. Se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos pedir a Ele o seu perdão. Louvado seja Deus. E isso não é vergonhoso. Isso não é demérito para ninguém, louvado seja Deus, pelo contrário, é início de uma nova trajetória, é início de uma nova história, louvado seja o nome do Senhor. Pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero estar na Tua presença, apaga as minhas transgressões, faz de mim uma nova pessoa, um novo vaso, faz os meus caminhos planos novamente, traz a Tua paz novamente ao meu coração. Eu quero te dizer que esse é o início de uma nova jornada, porque Deus nessa noite Ele nos trouxe nesse lugar para dizer que Ele quer mudar a história. A igreja está aqui no nome de Jesus, como representantes de Deus nessa terra, como embaixadores de Deus, porque Ele nos deixou essa missão de pregar a sua palavra, para dizer que Deus, Ele tem uma nova história, que Ele tem um novo começo para você, que Ele tem um recomeço, que Ele tem alívio, que Ele tem paz, que Ele tem socorro, que Ele tem providência. Tudo que já foi falado sobre Jesus nessa noite, eu quero te dizer que Ele está pronto, louvado seja Deus, para entregar para todo aquele que invocar o seu nome, que invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, louvado seja Deus. E é esse Jesus que nós anunciamos nessa noite, o Jesus que pode fazer todas as coisas, que é o Deus do impossível, que não é um Deus limitado, que não é Deus que pode agir somente em uma área, mas que Ele pode agir em todas as áreas da sua vida. Seja onde for que esteja essa necessidade, Jesus, Ele é providência, louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, Ele é aquilo que vai suprir a sua necessidade, a necessidade da sua alma, a necessidade da sua casa, louvado seja Deus, porque Ele não é um Deus limitado. Ele é aquele que nos abençoa, e a Bíblia diz com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então Ele tem salvação, Ele tem proteção, Ele tem alívio, Ele tem socorro, Ele tem o que nós precisamos. Aleluia. Porque cada ser humano, ele tem uma necessidade diferente, ele tem uma vida, uma circunstância diferente. Talvez você até pense, mas será que Jesus pode mesmo resolver o meu problema? Será que vale mesmo a pena eu confiar no que estão falando nessa noite acerca de Jesus? E o profeta Isaías, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Eu te convido nessa noite a dar crédito à pregação. Eu te convido a dar crédito ao que está sendo dito acerca de Jesus. Eu te convido a dizer: eu vou dar uma oportunidade para que Deus possa se revelar a mim, para que Deus possa se revelar na minha vida, pelo que está sendo dito acerca dele nessa noite. Louvado seja Deus. E nós estaremos encerrando nessa noite essa pregação da palavra, essa ministração,
E você tem a oportunidade, se essa palavra falou ao seu coração, se você quer se reconciliar com Deus, você pode vir até nós, que estaremos orando pela sua vida. Louvado seja Deus, para que o Senhor ele possa te abençoar. Amém? Agradeço a oportunidade, passo a palavra para o pastor. Se você deseja receber uma oração, você pode